Bom dia! Estamos aqui para mais uma live do livro do O Mito do Normal. Hoje nós vamos falar de 3 capítulos, do capítulo 25, que é a mente no comando, a possibilidade de cura. O capítulo 26, 4 disposições e 5 compaixões, alguns princípios da cura. E o capítulo 27, um presente terrível, a doença como professora. A Greta já tá aqui, eu vou chamar. Capítulos maravilhosos. Bom dia para quem está chegando. O livro que nós estamos discutindo é esse aqui, ó. Bom dia, amiga. Eu te vejo. Glória a Deus. Ai, Senhor. E aí, amiga? Ah, o Bibo já chegou. Eu falei o nome dos capítulos certo, né? Falou. Falei, é do 25 ao 27. Sim. E aí? Tudo bem? Ó, o Bibo aí, agora que eu entendi que você falou do Bibo. Já estamos aí. Adorei esses capítulos de hoje, assim. Como tudo Eu nesse acho livro, né? que é, assim, é bem aquilo que a gente realmente vê no consultório, mas como é bom poder ler aqui o que ele está trazendo sobre tudo isso, né? Sobre essa visão que a gente tem sobre a dor, sobre a cura, sobre o que é esse processo todo, né? E os caminhos disso, né? Sim. Gente, olha isso aqui, ó, os caminhos da inteireza. Uma mudança de visão de mundo pode mudar o mundo que se vê. É, Começamos por ele. essa parte do livro vai falar exatamente como que a gente faz para sair dessa condição que quando a gente adoece, a doença toma conta da nossa vida, né? Então acho que é bem isso. Quando ele fala a mente no comando, esse primeiro capítulo aqui, né, a possibilidade de cura, ele está falando o quanto que aquilo que a gente acredita, o quanto que aquilo que a gente pensa sobre a situação que nós estamos vivendo torna o processo melhor ou pior, né? Uhum. Que vem de encontro com a psicossomática, que vem de encontro com, né, com todo esse olhar mais humanizado para o processo de melhoria mesmo, né? Exatamente. Eu achei bem legal porque ele vai dando exemplos também nesses capítulos todos que a gente vai falar hoje, mas o quanto realmente a mente, né, ela influencia em todo o nosso processo de cura. E aí, nesse capítulo, que é a mente no comando, a possibilidade de cura, ele fala a respeito dessa questão da diferença de sarar e de curar, que curar é essa coisa mais presente, de estar inteiro no processo, né? Isso. E isso que é muito importante de entender, né? Assim, quando a gente está com alguma doença mesmo mais específica, não só uma dificuldade ou um problema, mas uma doença, um câncer, a esclerose, como ele traz aqui no livro, né? Todas essas doenças, por exemplo. Quando a gente fala de cura, ele está falando desse movimento de entender todo o seu corpo e mente com a doença, né? É. E entender o que que essa doença está trazendo para você para te curar, inclusive, né? É esse o Por processo. isso que ele fala de inteireza, né? Isso, Né, de se tornar inteiro mesmo. É, que a cura seria um resgate de si mesmo. isso, Que esse momento exatamente. do adoecer seria um aviso da vida para você retomar a si mesmo, para você se reintegrar. E o sarar seria eliminar sintomas, né? Então, a gente, na verdade, a medicina tradicional e a nossa cultura É o para a sará, saúde é o do sarar, né? é o A gente está sarar, sempre exatamente. atrás de eliminar sintomas. E eu entendo que é necessário, né? Que é importante Sim, a gente
sarar aí esses sintomas para dor, para diminuir a dor. Mas o Sim. processo de cura ele vai muito além do que simplesmente eliminar sintomas. Então, a princípio, essa eliminação dos sintomas, esse se medicar, fazer coisas para diminuir o que está incomodando, né? Como, por exemplo, descobrir um alimento que te causa mal, né? Que te faz ter uma diarreia ou uma dor no estômago. Claro que isso é importante, mas tem Sim. muita coisa por trás desse sintoma que se você É. não curar, se você não Ainda olhar, mais se ele se repete, né? Se ele vai se repetindo, se aquela dor ela se repete, é sinal de que não houve a cura, ela né? retorna, Porque quando ele traz né? aqui, exatamente, a cura, na realidade, é você entender, né, todos esses sintomas de um outro jeito, né, de uma forma mais inteira mesmo. Por isso que ele fala dessa coisa de estar inteiro, e não é só sarar o sintoma, né? É bem isso que ele traz aqui, é Ele nesse coloca contexto, uma nesse. frase aqui que é muito interessante. A cura real significa apenas nos abrir para a verdade da nossa vida, passada e presente, do modo mais simples e objetivo de que formos capazes. É É, tipo tomar remédio para dor de cabeça, você camufla o problema, mas não entende o que está causando o real problema. Principalmente porque a dor de isso. cabeça, ela não existe por si só, né? A dor de Sim. cabeça, ela é sintoma de alguma coisa, né? De Isso que é interessante, reconhecer, é o que ele fala aqui na página 332, né? Reconhecer onde a gente foi ferido, qual é a Uhum. história dessa dor, né? Para assim, a gente pode falar de gatilhos hoje em dia, que o pessoal fala de gatilhos, né? Assim, qual é a história dessa Que é o dor, né? Para que disparador, ela né? fica voltando, né? Por que que ela vai voltando? Que dispara, exatamente, né? Então, reconhecer onde a gente é ferido e até onde a gente conseguir fazer uma auditoria sincera dessas feridas. Olha que legal, né? O que que seria essa auditoria sincera? Investigar. É essa investigação mesmo, né? E eu Porque que adorei isso. esse capítulo 5. Porque ele dá vários exemplos de pessoas que adoeceram e que tinham toda uma história, né? Todo um. Várias questões aí envolvidas e a pessoa não percebia que Sim. aquilo estava adoecendo, né? E quando ela enxergou isso, ela já estava extremamente doente. No final do terceiro capítulo, ele até conta uma história bem interessante, que a pessoa ajudava outras pessoas a se curar e não estava se enxergando doente. Estava O com problema processo na de coluna, com mancando, com dores, uma quiropraxista. cipromaxista. É. E ela não entendia que para curar o outro, para ajudar o outro, ela estava adoecendo. Então, olha que coisa, né? Aí Você tem entra uma tantas preocupação sensações de limite extrema também, né? na dor E de não do se outro. olhar, você não está olhando para você, Até o né? fato de escolher uma profissão que cuida da dor do outro tem um Pois significado. é, Por que que eu pois é. escolhi isso? Né? Tem que olhar para isso. Provavelmente tem alguma coisa ali que você deseja curar em você e isso vai ser por meio de outras pessoas, né? Você acaba fazendo para o outro e não fazendo para si. Eu gostei bastante, assim, dos termos que ele usou nesse capítulo e algumas coisas, porque o mundo das terapias alternativas, né? Assim, que ele fala também aqui, né? Sim, Mindfulness, yoga e tantas outras, o quanto isso transforma realmente a vida da gente, quanto isso ela é importante de entender. E tem uma parte que ele fala sobre o que é verdade, né? Que é essa questão de você viver a sua verdade, né? Você tá inteiro e presente naquela verdade, naquela dor, naquela doença, naquilo que você sim. está vivendo e realmente reconhecer isso, É porque né? quando ele fala do yoga, da meditação, o que a gente precisa entender dessas técnicas é que elas fazem você tomar consciência Isso. do próprio corpo. Presença. Então, a respiração,
né, a meditação, as técnicas de mindfulness, né, elas são todas para você tomar consciência de como seu corpo funciona. Então, são práticas extremamente ligadas a como você vai se curar mesmo, porque É, se você não entende o funcionamento do seu corpo, se você não sabe o que te faz bem, se você não observa isso, como que você sim. vai saber se aquele sintoma está sendo gerado por uma outra coisa, né? Qual é o Eu caminho acho, desse sintoma? eu achei muito legal, porque assim, ele fala, né, como ele já vem falando nos outros capítulos a respeito dos médicos, né, que não aprendem, aspas, a investigar da onde vem a história daquela dor e entender um pouco Não mais, como faz a gente já veio falando uma nos outros anamnese bem capítulos, né, feita, não né? faz essa anamnese. Eu vou contar um fato que aconteceu comigo há uns anos atrás, muito interessante, Dani, mas Hum. muito. Eu fui atrás de... Eu estava com uma dor na coluna, né, e aí eu fui atrás de acupuntura. Fui no acupunturista, um acupunturista super famoso aqui e tal, não sei o que, todo mundo vai, né? Aquela coisa, né? Ah, bom, vamos lá. Fui pra. Não, e foi muito interessante o que aconteceu. Cheguei lá e percebi que ele estava fazendo. Ele fez uma anamnese, né? Mas a impressão que eu tive que era aquela anamnese igual de todo mundo, onde ele falou exatamente os procedimentos igual de todo mundo. Oi, né? Os pontos, eu comecei a achar aquilo intrigante. Na segunda sessão que eu fui, eu não me senti bem. E, falei, e mandei depois mensagem, olha, eu Os tô chegando em pontos casa, eu não que tô ele legal, tô na colocaria, cabeça, as assim, agulhas, é assim, isso? Tá. é. E cheguei e falei, olha, não tô me sentindo bem. E é um cara muito conhecido aqui, e na verdade trabalha com o filho que fala português, porque o cara só fala chinês, né? Hum. Aí conversei com o filho a respeito de como eu tava me sentindo. Ele falou, você quer vir aqui? Eu falei, eu quero. Aí eu voltei lá e falei, olha, saí daqui, eu tava assim, 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 somente com uma dor assim, assim, assim. E saí daqui de um jeito completamente fora. E me senti fora da casinha mentalmente. Olha que louco isso. Nossa. Aí ele chegou pra mim, pois é. Ele chegou pra mim e começou a conduzir a conversa como se eu não soubesse quem eu era. No sentido de não me conheço, pois meu corpo. Não, eu me conheço. Nossa, é psicóloga corporal. Pois é, eu me conheço. E ele começou a falar de um jeito, olha que interessante. Ele começou a falar de um jeito como se eu fosse aquela workaholic, que nem minhas colegas, que também são, que estavam ali, adolescentes, que foram colegas minhas que indicaram. Aí eu falei, pode parar tudo. Falei pra ele. Eu quero meu dinheiro de volta. Eu tinha feito um pacote, tinha pago à vista. Eu quero meu dinheiro de volta. Porque você está me tratando como se eu não me conhecesse. Generalizando. Eu falei, não é nada disso. Eu falei pra ele. Falei, eu tenho tempo, eu respiro, eu cuido de mim, eu faço minha massagem, eu faço minha terapia, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu tenho tempo com a minha família. E ele estava fazendo uma linguagem como se não tivesse tempo para nada, igual a maioria das pessoas. A hora que eu falei isso, ele falou, nossa, você é diferente de todo mundo. Eu falei, pois é. E você está tratando todo mundo aqui igual. Só que as pessoas às vezes não têm coragem de falar o que eu estou tendo coragem Não de vir falar. analisa a história da doença, né? Do que tá levando a dor. Exatamente! E aí ele começou a trabalhar com pontos, olha como é sério, ele começou a trabalhar com pontos onde estava acionando mais a minha mente, eu não tenho uma mente acelerada, eu sou mais presente, eu trabalho com o corpo, eu tenho uma Bom consciência. dia, Sandra. Bom dia, Sandra, né? E a hora que e quando eu li esse capítulo, que ele fala, a verdade ao qual me refiro é muito mais modesta e simples, é o ato de você olhar com clareza aquilo que é. Eu lembro olha, eu lembro assim do meu corpo, eu lembro da situação, e se eu não me posicionasse, eu ia continuar de que jeito ali? Adoecendo? Sendo que eu estava fazendo um tratamento? É. Né? Mas isso é porque eu tenho a Para consciência. você E ver o que ele traz como aqui é que, exatamente para você isso. ver como que é essa questão da representação social mesmo, né? Porque olha, essa pessoa, ela tem uma fama e as Sim, pessoas vão nela por causa desta fama, né? ué, Da confiança no trabalho. especialista, confiança no trabalho. É, E o fato dessa pessoa falar que é assim que tem que ser, pode gerar no outro
necessidade de cumprir o protocolo, né? Mesmo se sentindo mal ou mesmo não. E eu percebo E a assim, gente vê quando muito isso aqui nesses capítulos, que ele sim, repete isso várias vezes, que os médicos é, diziam, você não vai se se curar, curar. a sua doença é terminal, a sua doença Uhum. Você tem não 6 tem meses de jeito, você tem vida. 6 meses de vida. E se a pessoa É, não batesse o pé e falasse, eu não vou fazer isso, né? Eu não vou fazer esse tratamento dessa forma, eu não vou viver desse sim, jeito, a sim, pessoa realmente não teria se curado, né? Então, sabe? E foi essa muito assim, eu condenação, né? Eu acho. lembrei certinho do que é essa questão que ele traz real, com clareza, sua verdade, entender o seu corpo, entender a sua dor. Oi, Tony, querido. Oi, Amanda. E entender a história da sua dor, né? E a forma de você olhar para isso que transforma e cura, né? Não é só E a gente sarar, não está danar falando os de sintomas. teimosia, tá, gente? Nós não Não, estamos falando de pessoas teimosas que estão negando o problema. Elas entendem o problema que elas têm, elas só não querem aquela solução, aquela única que solução. dizem ser a É, única, que dizem ser a única, né? Esse que é o ponto. então, Quantos médicos falam que aquilo é a única forma de. E aí aqui no livro ele traz que na realidade essa não é uma única verdade, né? O como é importante a gente buscar formas de lidar. Então você reconhece que existe a dor, você olha para ela, você trabalha com ela. A gente vai falar um pouco das questões do trabalho que ele traz aqui de aceitação e tudo mais que é importante dentro do processo de dor, né? Para que você também busque formas de curar e não só de sanar ali aquela situação, né? Mas todo um histórico de e é transformação. interessante que todas as curas aqui do livro que ele traz são curas do retorno ao natural, Ao ao natural. Exatamente. natural, Que ele fala da autenticidade, da de ser quem alimentação você é. saudável, né, do contemplar a natureza, do olhar Sim, para si mesmo. Então, é um retorno aquilo tudo que iniciou o nosso processo de humanização, né? É exatamente. voltar para Para você. para aquilo que nos criou, para aquilo que é natural do ser É, humano, né? Sair da industrialização, sair de tanta tecnologia, né? E ir em busca do seu primitivo mesmo, né? Daquilo que é tão. Ele até usa é. uma frase do Pequeno Príncipe, né? Ai, Só é se muito vê bem fofo. com o coração, o essencial é invisível para os olhos. É incrível, né? A É gente lindo, é quer exatamente isso. muitas vezes achar, sei lá, né, entender. Às vezes a gente pensa que uma coisa rebuscada, cheia de contextualizações científicas, elas são muito mais adequadas do que a simplicidade. Tem gente, claro que a gente tem que tomar cuidado com isso, mas tem gente que se cura com chá, né? Tomando chá que se Uhum. acalma com os chás naturais, né? Com a Sim, camomila, com a melissa, então, mas a gente, né, às vezes a gente não olha o que para, né, para isso, né? e quando ele fala da verdade, eu lembrei dos processos verbais que a gente utiliza em barra de Access, né? Que também eu atendo agora como barra de Access também, então eu uso bastante essa ferramenta, tem um processo verbal que a gente olha a situação, reconhece a situação e a gente fala verdade, qual é a real aqui? E a hora que você fala corpo, qual é a real? Verdade, me mostra qual é a real. Você tem a resposta, porque aí é a hora de você voltar para você, naquele momento de presença, Por que isso está né? De acontecendo, né? inteireza, o que é seu realmente disso e como você vai reconhecer e cuidar. Quando eu estava lendo o livro, vinha muito aquela frase, né? Porque as pessoas questionavam os médicos, então vinha muito aquela frase, interessante ponto de vista esse seu, né? Interessante ponto de vista, que Interessante também é ponto de de Bagé. vista esse seu, né? Porque tudo bem, É, é a sua sim, verdade, é como você sim, cura,
Sim. beleza, É o né? que você É o que conhece. você conhece, mas Ok. o que me intrigou mais aqui no livro é que os médicos não se interessam É. por isso. Mas ele Então, fala em todos os capítulos do livro essa questão dessa medicina tradicional que tem aquelas consultas de 5 minutos, que não entra, né? Que não conversa de fato, não entende qual é a realidade daquela pessoa, daquele paciente, para realmente fazer um trabalho adequado para ele. Só vê os sintomas e aí trata daquele jeito que está acostumado a tratar. e que eles estão vendo que as pessoas estão se curando de outras formas E e mesmo assim estão a ali gente não batendo reconhece. boca, insistindo. Eu não estou dizendo Isso que ele é que todo psicanalista, mundo tá, vai. gente? Psiquiatra, né? Eu não, Ele é psiquiatra, né, é, o uma, Gabor, é o autor. isso. Uma coisa que é bem importante a gente ver, essas pessoas que se curaram encontrando a si mesma, né, fazendo É, essas estratégias, eram pessoas que realmente acreditavam nesse processo. Elas não sim. foram curiosas, elas não foram, alguém me diz que isso é bom. E por isso que eu estou fazendo, Uhum. tipo, no desespero, tentando fazer todas as coisas que lhe vêm à mente, sem se entregar ao processo. As pessoas que se curam Sim. por meio do autoconhecimento, por meio do olhar para dentro, de fazer as meditações, de mudança de vida, de hábito, são pessoas que acreditam de verdade nisso. Vai Oi, ficar gravado Sandra, assim. fica gravado tudo sim. Inclusive, deixa eu aproveitar, fica gravado no nosso Instagram, mas também eu fiz no YouTube Uma lista, né? uma playlist lá só das lives de livros, desde a primeira, Que já tem um no tempo. início da pandemia. Tá tudo gravado, Então, isso são né? coisas que são importantes da gente falar, né? Porque não são Sim. pessoas que se desesperaram, pelo contrário, são Ao contrário pessoas mesmo, que né? olharam para esse problema e falaram: por que que eu estou vivendo isso? Tem alguma coisa, né? Para quê, na verdade, eu É o acho que é pra a pergunta que principal, eu né? tô vivendo O isso, que que eu né? tenho que Ele aprender até com essa fala, história? O que que eu preciso mudar dessa história? Então, as pessoas vendo a doença, o caos ali, como um aviso da vida para fazer algo diferente, né? E eu até aí se fala assim, encontram de né? verdade. Tem uma frase que ele fala assim: a mente exclama, explica, demonstra, protesta, mas dentro de mim uma voz se ergue e grita: quietamente, vamos escutar o coração, né? Vamos olhar ali dentro de fato e Porque é a nossa respirar e bússola, entender né? o que está acontecendo, porque é a nossa bússola, né? E o quanto a gente precisa fazer isso nesse mundo louco que a gente está, que é o que a gente vem conversando bastante. Ó, Sandra, o livro que a gente está lendo, deixa eu até falar aqui para você, é O Mito do Normal, esse aqui, tá? Trauma, Saúde e Cura em um Mundo Doente, do Gabor Maté. Ele já está finalizando ele, mas todas as lives estão salvas, tá? Tem uma frase que ele coloca aqui, né? A cura traz alinhamento e cooperação entre os dois, Sim. consciente e inconsciente, com frequência depois de uma vida inteira, de um se escondendo do outro e de um sendo desconsiderado pelo outro. Nossa, isso a gente já falou aqui que esse livro tem uma pegada da psicanálise, né? Então fala muito sobre essa questão do que está no escondido aí da nossa mente. Ó, outra coisa que eu acho que é importante nesse capítulo que ele traz sobre a questão da nossa mente, né? Então, a mente, ela é poderosa e ela é capaz de manter de modo rígido tudo aquilo que você criou, todas as convicções, todas as crenças, né? Mesmo quando as visões estão prejudiciais para nós. Então, assim, o que que é importante a gente entender? Por isso que o autoconhecimento ele é muito importante aqui, né? Oi, Débora, querida. Por quê? Porque através desse revelar-se, né? Através dessa escolha de quero conhecer, quero entender um pouco mais por que que esses sintomas se repetem, quero entender um pouco mais sobre isso, é você abrir o leque de tudo isso e sair dessa mente das crenças que te limitam tanto, né? Então, isso que é muito importante, né? Assim, de entender que é uma escolha e esse processo de. E ele coloca uma coisa aqui que bate, né, vem aí com o que você está falando, que é não podemos fazer nada em relação ao mundo que criou nossa mente. Uhum. Que talvez tenha nos instilado
crenças limitantes, prejudiciais e Isso. falsas sobre nós mesmos e os outros. No entanto, é essa boa notícia que mencionei. Podemos aprender a ser responsáveis pela mente com que criamos nosso mundo daqui para frente, né? Uhum. Podemos aprender a ser Somos responsáveis pela responsáveis, nossa inclusive. mente com que criamos nosso mundo daqui para frente. A capacidade de cura nasce da disposição para fazer justamente isso, assumir essa Exato. responsabilidade. O Será que o que eu estou quanto somos pensando responsáveis, né? realmente condiz com o que é real? Condiz com aquilo que é? Ou existem outras formas de eu enxergar essa mesma coisa? Né? Por que que a gente... quando a gente começa a conversar com pessoas que têm pontos de vista diferentes dos nossos, a gente se sente atacado, né? Como se o fato Uma dele pensar afronta isso. diferente dissesse que nós estamos errados. E na verdade não é sobre isso. É que as pessoas têm filtros, percepções, têm sentir diferente dos outros. Então a mesma É a verdade dela. situação gera pontos de vista diferentes. E tudo bem você querer se explicar, você querer falar. O ser humano, ele tem pensamento crítico, ele deveria pelo menos desenvolver seu Sim, pensamento crítico. Então, discutir o assunto não é problema. O problema é a gente achar que o outro tem que pensar como nós pensamos igual. e não analisar esse nosso pensamento. Não entender que esse nosso pensamento pode estar limitado a esses costumes. Né? Tem uma coisa que eu falo para os alunos quando eu falo sobre relação fisioterapeuta-paciente, médico-paciente, né, que eu dou essa disciplina também para medicina, e uma coisa que a gente sempre faz eles refletirem, né, se é uma relação, se a gente está dizendo que existe, para cada paciente existe uma relação ali que você vai estabelecer, por que que nós vamos tratar aquele paciente, todos os pacientes como nós tratamos Igual. anteriormente? Só porque ele tem o mesmo problema, só porque aparentemente ele tem o mesmo diagnóstico, né? Eu coloquei uma pergunta na prova de fisioterapia que estava escrita assim, ó, todos os pacientes vivem o luto quando alguém morre ou quando ele tem um risco de morte, quando ele tem uma doença grave e as fases do luto. E um monte de gente errou porque colocou que era verdadeira essa. Eu falei, gente, quando se trata de comportamento, quando se trata de sintomas, a gente não pode dizer que todo mundo vai sentir a mesma coisa. Não é a Como que a mesma gente vai coisa. dizer Cada que um é de um jeito. todos vão passar pelo luto e que todos vão ter aquelas fases? Tem gente que não passa pelo Um luto. Tem, jeito que cada um pelo passa menos não também, em dessa tudo, forma. né? Então, É. nunca é. Oi, prima. A Elô é minha prima. O Saudade. Ricardo é meu cunhado. República Dominicana presente. Família presente aqui. Então, né, aí ele também coloca uma frase bem interessante que ele fala: se a mente ferida pode ser tirânica, Uhum. ela é uma tirana cujo anseio secreto é ser deposta, né? Então, olha, a Uhum. verdade é essa, né? A mente, ela é flexível, o que a gente vivencia, o que a gente conclui num determinado momento se altera ao longo do tempo. Então, por que que nós vamos ficar rígidos Sim. nas nossas concepções, né? Do que é curar, do que é melhorar, do que... É igual ao que é crônico, né? Vou falar uma coisa sobre crônico, né? As Hum. pessoas ficam assim, eu tenho uma dor de cabeça crônica, eu tenho uma dor nas costas. Claro que tem coisas que são difíceis de ir embora, mas a Aham. palavra crônico é sentido pelas pessoas que eu tenho que lidar com isso para o resto da minha vida. E E existem pronto, já vai formas ser de assim, né? você não Tipo, ter que lidar. É igual diabetes, cara. Ah, eu tenho que lidar com a diabetes. Cara, se você mudar o seu estilo de vida, você vai conseguir comer um docinho sem precisar ficar o tempo inteiro preocupado com a diabetes. O problema é que você quer continuar a sua vida do como mesmo jeito. antes e ter outro resultado. O que levou você a ter hipertensão arterial, diabetes, foi aquela vida.
Se você vai continuar vivendo aquela vida, você vai continuar tendo Vai hipertensão e continuar tendo diabetes. TPC. Entendeu? Exatamente. Então, não Aquela é que história, é se você quer crônico. O que é fazer algo crônico é diferente, seu hábito, mude. né? É, O que é crônico é o seu pensamento e o seu hábito. Melhora o seu pensamento e o seu hábito que você vai sair desse problema. Ou pelo menos ele vai te impactar muito menos. Muito menos. Então, né, a gente tem que tomar muito cuidado com essas conclusões de que é para sempre. Né? Isso aqui eu tenho que lidar com isso, é para sempre. Gente, eu tinha uma dor de cabeça que eu falava que eu tinha uma enxaqueca crônica. Bom dia. Para quem está chegando aí, bom dia. Eu tinha uma enxaqueca crônica, ela não sarava. Eu fiz de tudo, de tudo, de tudo. Eu parei de tomar anticoncepcional, minha enxaqueca foi embora. parou. Eu Tá mudei vendo? coisas na minha alimentação. Eu tenho agora sazonal, assim, Sim, tipo, se eu comer uma coisa sim. que muito gordurosa ou que tenha muito queijo, Mas você já tem aí eu tenho uma consciência, né? Porque já cefaleia percebeu. do ciclo menstrual. Eu não vivo mais nessa condição. Por quê? Porque eu mudei uma coisa na minha vida. Eu não sabia que o anticoncepcional me fazia isso. Porque eu tinha desde criança dor de cabeça, mas foi depois que eu comecei a usar anticoncepcional que isso aconteceu. Ah, mas eu não posso viver sem anticoncepcional? Gente, existem várias formas, Outros também. né? Então, tem escolhas que a gente faz, né? Tipo, se você Sim. preferir, O viver saudável é né? continuar assim, Porque né? pode ser que não faça mal para você o anticoncepcional. Então, sem Vamos para o mudar aquilo que próximo? você faz, vai ficar bem difícil, né? Então, a verdade é bem essa. Você precisa descobrir o que realmente está te causando aquilo. E o capítulo 26 é 4 disposições e 5 compaixões. Então, ele vem falar, né? De alguns princípios da cura, Princípios que a de gente tem que cura. ter 4 disposições para se curar, que são atitudes, e Isso. 5 compaixões. Então vamos começar pelas disposições aqui. A primeira delas é autenticidade. Que Isso. acho que a O que gente já seria falou isso, né, tudo, né? A gente? nossa A verdade. gente já falou, mas é legal só. A gente acabou falando, né? Mas é legal vocês entenderem, porque ele fala isso como um princípio de cura. Então, assim, primeira coisa, ser quem você é, olhar a sua verdade, né? Que é aquilo que a gente já falou nessa live de hoje. Então, a primeira coisa é essa busca da autenticidade. Quem é você? Qual é a sua O que verdade? realmente Né? Porque você isso é quer muito, fazer. muito importante, né? Teu e não que os outros embutiram em você ou a influência demais dos outros, não é sobre Tem um isso. É realmente exercício que olhar é o Tem um seu. exercício que é muito legal para vocês olharem para isso, né, de autoconhecimento e de autenticidade, que é a roda da vida, A né? roda Depois, da vida. se alguém quiser, manda Sim. uma mensagem lá no direct que eu mando para vocês fazerem a roda da vida. Ela Ah, é é muito muito legal. boa porque você analisa várias partes da sua Vertente. vida, financeira, relacionamentos, Sim. trabalho. Então, se você analisa várias e vai dando pontos para isso, e depois vai fazendo uma reflexão, por que que a sua nota está daquele jeito? Por que que você não deu 10 para o seu trabalho? Por que que você deu 1 para a sua vida Sim. financeira? E vai entendendo o que está impactando no seu dia a dia. E vai mostrando o quanto autêntico você está sendo. Né? Porque se você não está conseguindo lidar com essas lidar não, né? Realizar essas coisas na sua vida que gerariam uma vida saudável, que geraria, pode Fluir ter mais relação com a pesado, né? sua autenticidade. Sim. Por que que você está gastando o dinheiro que você recebe desta forma? Está fazendo isso Exato. porque você tem a necessidade ou você está fazendo isso porque é socialmente o que se espera de você? Né? Ah, eu tenho que fazer uma faculdade, porque senão eu não entro no mercado de trabalho. Concordo, mas qual faculdade você vai fazer faz Que tem diferença. a ver com a Não é sua verdade. qualquer faculdade que você É. faz que vai te colocar no mercado de trabalho, que vai te garantir né, bons empregos. Então, não é sobre cumprir um protocolo, é como esse protocolo vai ser aplicado em você. As regras
do mundo, tudo bem, a gente não é livre de, né? Existem condições aí. Mas nós somos livres para, né? Nietzsche era bem claro com isso. E aí Liberdade ele gera fala, né? Começo responsabilidade. e o que a gente tem que entender é essa responsabilidade do adulto, né, que somos, e entender que essa autenticidade começa você aceitando você como você é. Publicidade É, por Bibo, amor, porque se não publicidade fosse, por... é por aí, entendeu? Até eu sou meio publicitária, gente, de tanto que eu acompanho essa publicidade desse povo. É, Mas é uma profissão então, bem gostosa. sim, sim. E aí a gente pensa assim, então assim, o que é a minha verdade? Eu acho que essa é a grande pergunta para você buscar um pouco esse olhar da sua autenticidade. Qual é a sua verdade, né? Em todos os setores da sua vida, como você se coloca sendo a sua verdade, É, porque tá? daí ele vem falar do segundo, que é a ação, Que é a e ação. aí vem essa autenticidade sendo realizada. Porque Uhum. aqui ele fala, você é livre e responsável, né? Mas você Isso. tem que tomar as atitudes, você tem que agir e não reagir. Nós estamos Sim. muito na reação. Acontece uma coisa, eu tenho que dar uma resposta para isso, né? E só que nesse responder nós somos automatizados, nós viramos um robozinho das coisas. Principalmente porque nessa vida louca que nós temos, parar para pensar em tudo que a gente vai fazer nos, né, exige muito tempo e a gente acaba não fazendo. Só que como que a gente seleciona isso? O que nós vamos automatizar e o que nós vamos realmente parar para pensar? Será que nós sabemos fazer isso? Então é essa reflexão Uhum. que ele faz. Você é responsável pelas suas escolhas. Você é Então, sim, responsável pelas ações que realmente. você toma. Se você está reagindo, tô com uma dor de cabeça, vou lá, tomo um remédio. Mas por que tá com essa dor de cabeça? Se você nunca analisa, você vai só estar reagindo ao problema, Sempre do mascarando mesmo o jeito. problema. Sempre do mesmo jeito. É. Então, a capacidade de Então, ação significa ter algum poder de escolha sobre quem é e como vamos ser na vida. e assumir Então, responsabilidade disso. isso, se responsabilize. Eu fiz o que o Exatamente. médico mandou. Eu fiz o que o professor falou que era para fazer. O que a minha mãe. Eu aprendi assim. Gente, você tá aí dirigindo a sua vida ou tá no banco do motor, ou tá no banco do Pois é, passageiro? tá esperando Esse que alguém faça isso por livro, você, né? as coisas que as pessoas fizeram que foram contadas nesse livro, elas não Ah, eram especialistas, questionaram os elas quiseram especialistas. direcionar a vida, exatamente. Elas foram direcionar a própria vida. Por que que eu Pegaram a não vida na mão e falaram, não, posso? peraí, Eu acho que eu essa é a vou atrás de pergunta. outras Tá, você está me formas. dizendo que eu tenho que fazer isso, mas por que que eu não posso fazer diferente? Você sabe É, como é fazer diferente? Porque os médicos aqui não sabiam fazer diferente. Eles não viam outras possibilidades e não se interessaram em entender as outras possibilidades. As pessoas estão sim, sendo curadas. E tem uma hora que ele fala desse jeito: as pessoas estão sendo curadas por outros métodos e os médicos não estão se não interessando que querem métodos são enxergar. esses, É, só porque não faz parte da bolha científica em que eles vivem. Então, se isso. não tem pesquisa científica suficiente para provar que aquele método é válido, vamos construir essa ciência. Mas toda a ciência começou de algum lugar. Então, se as pessoas estão sendo curadas por outros métodos que não são científicos aprovados, então vamos ver por que a cura está acontecendo. E não Por é para favor, você né? implantar em todo mundo, mas é para você olhar para isso, né? Exato. Aí vem a raiva. Então vamos lá, A raiva é bem interessante. autenticidade, Ação e ação, raiva. raiva. A raiva é um negócio muito louco, né? Eu sempre falei isso. A raiva tem. Ele coloca como raiva saudável, né? E eu sempre Sim. falei, gente, a raiva tem seus motivos. Eu dou uma E ela atividade, precisa eu existir dou uma também. atividade pro primeiro ano, quer dizer, nem para todos os primeiros anos eu dei a mesma tarefa. Que eles têm que vender algo impossível. O Bibo mesmo não vendeu. Ele não teve essa tarefa de vender. Não, você teve sim, né, Bibo? Eu não lembro qual que era o seu que você vendeu, mas eles têm que vender a morte, a tristeza. Vendeu qual? Fala aí. Sim, É o segundo ano venda lá. que eu não fiz. E agora eu tô fazendo com o primeiro de novo. E eles têm que vender.
a morte, a tristeza, a fome, Sim. tudo coisas que você fala, quem que vai querer comprar isso? Vende o ódio. O ódio. Aqui, ó. Nossa, e foi muito bom Capítulo a de turma agora. deles. Eles Raiva. fizeram produtos, eles Olha fizeram. lá. A sua turma fez adesivo, não era uma bebida que vocês venderam? Eu lembro que, se eu não me engano, era uma bebida que eles venderam. Água de coco. Eu não lembro, eu sei que tinha uns adesivos. Gente, e eles são Mas aqui, criativos, né, da turma o da que ele traz publicidade. aqui, né, gente? Então vamos lá. O que ele traz aqui é sobre a importância de dar lugar para essa raiva, né? Então a raiva, ela é necessária. Era uma pílula bebida, era do chá. Dele era Ah, uma pílula, verdade. tá? Você estava com as meninas, você não Então, estava com a agência que é a sua agora. então pesquisa a expressar a raiva, ela é importante, né? A gente sempre fala isso, gente. Eu falo isso muito para os meus alunos. Não existe sentimento que não pode ser sentido. A raiva é um sentimento que traz uma ação, ela precisa ser validada, você precisa aceitar que ela faz parte, e o como você vai lidar com ela é o processo, né? Então, assim, expressar raiva ela é importante, porque ela tira daquele lugar de dor, ela tira daquele lugar, às vezes, de passividade, de medos, e N coisas, porque a raiva é uma ação também, né? Você precisa colocar isso para fora. Então, e ele traz exatamente isso, que as pesquisas sugerem que expressar a raiva pode fazer bem para a saúde, tá vendo? É, porque é uma forma de Gente, defesa, né? A né? gente Então a gente tem que percebe uma entender ameaça isso. por meio da raiva. Então, na verdade, a gente tem que É aprender a como regular, se né? relacionar, A gente tem que aprender a regular essa raiva. Por que que ela é surge? o como. E o Né? como, O que está acontecendo ali? E o que que né? você vai expressar dessa raiva? Como que você vai colocar isso para fora? Porque senão você fica, você não entende a sua raiva, você reage à sua raiva e ela não faz o papel que ela tem, né? De Regular um monte de coisa. Regular um monte de coisa, né? Isso é muito importante. E o último princípio, então, ó, autenticidade, ação, raiva, e o e último princípio é a aceitação. aceitação. E depois a gente tem as 5 compaixões, tá? E a aceitação é disso tudo, né? Vamos olhar para isso tudo, vamos dar vazão para isso tudo, vamos ver o que é real disso tudo. Aceitar não significa aceitar de qualquer É jeito, reconhecer o que tá? está Mas é acontecendo, reconhecer o que está o que você está acontecendo, dar esse lugar para vivendo, né? isso. É, aceitar que o que está acontecendo é agora. Às vezes, não devia ser assim, mas é o que é agora. E não significa que vai ser sempre. Esse é o ponto importante de entender. Né? Eu aceito que o que eu estou vivendo isso hoje é o que eu estou vivendo agora. Né? Mas isso não significa que eu vou viver sempre, né? Eu vou ficar na vitimização, porque ele fala muito sobre isso Ele também, fala né? que não significa que você vai aceitar que tem que ser assim, E ficar né? na vítima. Mas aceitar que tem uma condição ali, que você está doente, que você tem um Cara, problema, que precisa ser olhado, né? encarar a realidade disso, né? Que ele fala sobre essa aceitação, que o quão é importante a gente dar lugar para aceitar a ação, realmente perceber que isso está acontecendo, e com a aceitação vem essa raiva, vem tudo isso, né? Faz parte do processo, para que você consiga olhar mais para isso de uma outra forma, aprender a olhar de uma outra forma para o que é. E como ele está falando de como a gente tem que olhar a medicina de outra forma, como ele está Doenças. falando que a gente tem que olhar a doença de outra forma, e principalmente ele fala com os profissionais da área da saúde, ele não fala só para, né? Mas ele Uhum. traz uma mensagem muito clara para os profissionais da saúde. Quando ele vem falar das 5 compaixões, ele já começa dizendo Falando para a sobre gente que é estar com, né? Compaixão é estar olhando, junto, é tá? estar junto É com estar a dor junto do olhando. outro, o que o Isso. outro traz, o que o outro sente, né? Então, primeiramente, ele fala das atitudes, né?
do indivíduo, né? Da pessoa com ela mesma. Para você se curar E aí ele no vem processo com de esse cura. negócio das 5 dimensões, das 5 compaixões Compaixões. aqui, né? E aí ele fala que sofrer junto não é simplesmente estar ali no sofrimento do outro, mas é entender esse sofrimento, né? Tanto é que Sim, ele fala da empatia como um mecanismo empatia é o primeiro. para que é a compaixão humana comum, Sim. né? Que seria a gente conseguir Estar na estar presença presença da do pessoa que está sofrimento. sofrendo, né? Estar junto ali. E estar junto não significa que você vai sentir as mesmas coisas que o outro, adoecer junto. Não é Mas é ter isso. É compreensão por estar esse junto, sentimento, né? exatamente, ter compreensão, estar junto na presença, para estar junto. É essa coisa realmente de presente, de parceria, né? De entender a realidade. Então, essa é a primeira compaixão humana que ele fala que é necessário. A segunda é a curiosidade e a compreensão, que tem muito a ver com a nossa área, né? A gente aprendeu a ter Saber essa o curiosidade, histórico, né? entender o Da onde histórico, vem isso. investigar da Não onde julgar vem de tudo isso, cara, sem né? Fazer julgamentos. análises, né? Ter Isso, clareza do contexto. a clareza do contexto. A terceira compaixão é o reconhecimento, que eu acho também assim, que é que vem tudo junto, tá, gente? Então, assim, enquanto a gente não reconhece, a gente não consegue humanizar, a gente não consegue realmente dar lugar, né, para tudo isso que a gente vem falando. Então, ele fala Exatamente. muito assim dessa essa investigação e esse reconhecimento do que se é. Ele coloca assim, a lição não é que não deveríamos julgar, já que quem está julgando não somos nós, mas nossa Mas é a mente nossa mente. automática. Julgar-se por estar julgando é fazer a roda da vergonha continuar girando. A oportunidade é investigar com curiosidade, compaixão, a própria mente e o próprio estado físico julgador. A cura vem quando A cura. nós somos capazes de ver esse mundo de sofrimento como um espelho de nossa própria dor. Então, é aquilo, né? Ele até cita um negócio da fome aqui. Tem gente que não reconhece a fome como um problema social, porque não está Que inserido nela, não está na realidade entendeu? dela. Não é a realidade dela. Então, ele meio que usa um tapa-burro. É igual passar na rua, ver uma pessoa pedindo esmola e fingir que não está vendo aquela pessoa, né? Então, compaixão seria compadecer desses fatos, né? Você Isso é olhar para real, isso né? com carinho, Reconhecer, né? é Eu reconhecer. não passo fome, a dor não é minha, mas tem Ah, quem doa. Tem, exatamente. né? Então, como que eu vou olhar para tudo isso que eu não sinto como meu? Então, é isso que ele fala aqui, que a gente precisa reconhecer que tem dores que não são nossas, mas são existentes, Mas existe. né? Elas estão ali. Isso. E a A compaixão da quarta, verdade, que é a ou seja, a quarta. dor faz parte. Existe dor, tá? Ela faz Não parte. É você é aquilo, realmente não é porque você perceber não isso. sente que não existe, né? E ela não é inimiga. Esse é o ponto que ele fala aqui também, né? A compaixão da verdade reconhece que a dor ela existe, mas ela não é a sua inimiga, E a né? É compaixão ter da compaixão verdade mediante também isso. reconhece que, a curto prazo, a verdade pode conduzir a mais dor. Que também Exatamente. saber que uma dor É bem, a existe, gente sabe que a dor existe e que ela ela pode dói piorar, também, né? né? Ela dói também. E que ela pode se estender. E a Isso não última, significa não olhar para isso. E é, aí a última, a compaixão da possibilidade, né? Ou seja, se abrir para as possibilidades que existem aqui e agora, né? Diante desse sentir, porque diante às da vezes a gente dor. fica na ansiedade, né? Na ansiedade lá, Um né? dia, Exatamente. uma hora, não, mas espera aí, o que hoje é possível ser feito? O que está na minha Exatamente. mão O que eu agora? posso O que eu já hoje? posso mudar? Como eu posso me Isso. colocar Não nessa colocar as situação? coisas para um futuro, para lá, né? Exatamente isso. Qual é a possibilidade que eu tenho agora de enxergar tudo isso? Como eu faço agora para Sim. mudar a minha forma de pensar sobre tudo isso, tá, gente? E o capítulo 27, que é um presente terrível, a doença como professora, que incrível esse capítulo. Nós já falamos bastante coisa sobre É, ele, a gente já falou mas eu bastante acho que dele para a hoje. gente deixar claro aqui, é que ele fala.
o que essa doença está ensinando para você, o Isso. que a sua Como professora dor mesmo. está te ensinando, o que você Isso. precisa mudar, onde você está errando na sua vida, né? Que comportamentos você está tendo que não está te trazendo resultados. Então é mais sobre isso, né? Que às vezes a gente Uhum. vê a doença, o problema, como culpa, na verdade é consequência de algo, mas não é pura e simplesmente porque você é uma pessoa ruim, né? Então, muita gente vê por esse lado, né? O que que eu estou Sim. fazendo espiritualmente errado, vamos pensar assim. Onde eu estou pecando e não enxerga que são hábitos, às vezes são os hábitos. Porque o A surgimento de um maioria das problema vezes são os hábitos, né? porque assim, você muitas vezes você não tem culpa do que está acontecendo, mas as suas ações podem Tem te responsabilidade. levar à melhoria daquilo. Então a pergunta não é por que só, por que eu estou vivendo isso, pura e simplesmente, né? Esse porquê ele vai te ajudar a entender o caminho que não está dando certo, Como né? e o como fazer Mas a isso. pergunta ideal é para que eu estou vivendo isso? O que que eu preciso mudar? O que que Eu eu aprendo preciso aprender? isso, o O que que eu que que eu preciso aprendi fazer isso. diferente, né? Então esse E capítulo ele como vem e o falar como isso. viver durante Esse tudo isso, né? período, Como né? eu escolho viver durante esse período. E aqui que ele, nesse capítulo que ele traz vários casos que a De gente já comentou lá no início da cura, live de né? hoje de cura, né? E todos eles conseguindo olhar, na realidade, para algo mais interno mesmo, assim, teve essa coisa do autoconhecimento, buscaram isso para se É. curar, né? Buscaram Tem isso para compreensão melhor disso. uma E das se curar não histórias que ele significa, começa aqui é de uma artrite, não é? vamos lá, é artrite reumatoide, Aí isso. tem um Primeiro passo. trecho que eu, né? Ela estava tendo uma crise de artrite. Quem não sabe, a artrite dói demais, né? As juntas, Uhum. e é uma dor Sim, insuportável. parece Aí ter um ela sofrimento fala assim: constante. passei 1 hora deitada na cama, respirando. Pratiquei um pouco de contemplação com atenção plena. Não fiquei chateada, só curiosa. No dia seguinte, literalmente, a crise passou. Não É, precisei ajustar minha medicação. Nunca preciso. Porque toda vez que ela entra em crise, ela eu passou a olho para ela. fazer isso. Ela Olhou vai lá. para ela, reconheceu, né, não negou, todo o processo, ela é real, autenticidade. Qual é a ação que eu tenho disso? Como eu trabalho com a raiva disso? Como que eu aceito isso? E como eu tenho compaixão disso tudo? E aí, o como eu faço para passar pelo processo, À né? medida que as pessoas iam escutando em suas partes e seus corpos, os Isso. aspectos subjetivos da sua experiência melhoravam, como a dor e a autocompaixão, da mesma forma que parâmetros objetivos como marcadores sanguíneos de doença e inflamações nas articulações. Então, olha que incrível, como que uma É. mudança de mentalidade, né, um olhar com carinho para aquela situação pode ajudar a pessoa a ter uma vida completamente A diferente. doença revela muita coisa, né, gente? A gente precisa realmente olhar, dar esse E lugar de que ela sabe o que existe é e saber o que a interessante gente pode disso aqui? aprender. De todos os casos que são apresentados, que não é desespero. Não, Esse encontro, porque assim, eu vejo pessoas indo à igreja, a, se sim, tentando se encontrar nas orações ou com Deus, que é uma forma de cura também, que a fé é uma mas das não coisas, somente essa. mas o que acontece, não, o que eu ia falar é assim, a forma como essas pessoas vão, elas vão no desespero, elas vão à Sim, procura de Deus como um desespero sim, de que ela, né, como se a cura não tivesse nela, como se o processo fosse de cura dependesse fora, de né? algo externo, do médico apenas, do enfermeiro, do... E o que Sim, o livro está dizendo é que a cura está em nós, tá em que nós. nós somos os grandes responsáveis por esse Exato. processo, tanto do adoecer como da cura,
né? Não é sobre pecar ou não pecar, não é sobre. São hábitos e comportamentos que muitas vezes a gente não melhora, não muda, porque não reconhece isso como problema. Então, Uhum. não é desespero. Essas pessoas, elas não foram meditar desesperadas, dizendo, essa é a única coisa que eu não fiz, deixa eu ir lá fazer. Ai, tô obrigado com Deus, então deixa eu Foi ir um à outro missa. movimento. Não, essas pessoas, se elas vão à missa, se elas fazem meditação, é porque elas acreditam que aquilo Acreditam lá e vão vai por isso. transformar alguma coisa dentro delas. E não é que elas Dentro. estão dizendo, oh, né, Deus, olha, eu tô orando, tá? Tô orando aqui, então faz teu papel aí. Não, é dentro. Ele fala até peregrinação interna, né? Ai, são tantos Que ele exemplos, fala gente. nos Vocês, casos dela. São muitos, aqui são vários casos, mas no geralzão, gente, é sobre o como a gente vive durante todo o processo de dor. Né? A importância desse como, de olhar para tudo isso e validar tudo isso. Porque ele vai falando vários casos muito interessantes aqui, da quiropraxista, por exemplo, que já foi um outro olhar de estudo, né? Porque ela estava ali com a agenda lotada, não dando conta de tudo, atendendo um monte de gente, só que ela estava travada, ela estava muito mal. E aí demorou para cair a ficha disso também, né? O como é importante a gente dar lugar para tudo isso, né, gente? Meu Deus do céu. Acho que é isso, acho Dani. que quando ele fala Acho que a da gente dona que encerra. tem uma que o médico queria arrancar o útero dela e ela não Ai, essa aqui foi deixou. Ela demais. não Não deixou e ela deixou. Ela encontrou falou dessa teve uma outras. Foi decisão uma loucura. Assim, fundamental, quando a né? Ela gente lê, fala. você fala, É. gente, muito louco. Não sei, eu Ela acho que falou: eu se eu arrancaria. tenho só 6 meses, eu vou viver mais com os meus filhos, eu vou cuidar de mim, conhecer meu eu verdadeiro, saber quem eu sou. E aí ela se curou. E aí E os ela médicos fala, né? não acreditavam, e ela teve outro filho depois, mesmo com os médicos dizendo que Isso. ela não poderia, e ela continuou e tá viva. Olha que legal, E a né? ginecologista, né, que acompanhou ela, fala, gente, como que essas pessoas não têm Exatamente. Eu tenho curiosidade? registro de Eu tenho tudo. E ela falou, registro como que os de médicos não têm tudo. curiosidade Como de que esses médicos não entender, têm né? curiosidade de entender Eu acho esses formatos é de muito, cura? pra gente é muito estranho, porque nós como A psicólogas, gente a entende gente bastante coisa. investiga, né? É que para eles realmente eles não aprendem a olhar, né? E isso que está trazendo, né? O Gabor Maté, como psiquiatra, médico, ele fala exatamente isso. A importância, na realidade, dá um chacoalhão aí mesmo nos profissionais da saúde, de que tem que investigar a história de cada paciente, É. né? O papel da doença É como isso. professora consiste em como ela leva as pessoas a questionarem tudo o que pensavam e sentiam em relação a si mesmas Assim mesmo. e a manterem somente aquilo que fornece a sua inteireza. Ai, é muito lindo, gente. Olha, Olha, foi demais mesmo esse pensa trecho num de livro hoje. que mexe com a gente do começo ao Estamos chegando fim. para o final, né, amiga? Acho que só mais uma É, live acho que acaba? não. Ou duas no Não, máximo? tem. E Acho que duas, né? tem. Próximo capítulo. Antes de o corpo dizer não. Primeiros passos no retorno a si. Uhum. Bom A gente também. vai lendo com vocês, tá, gente? A gente não sabe nada ainda. É, A gente vai lendo, a gente a vai gente lendo e vendo lê aqui. semanas antes e vai trazendo pra cá. É assim que funcionam as lives, tá? Ver para desacreditar, como desfazer crenças autolimitantes. Ai, Nossa, isso vai ser que fundamental. E o delícia! Esse eu 30 gosto, hein? Essa é minha inimigos que cara. viram amigos, como lidar com os obstáculos à cura. Então, acho que tem mais duas lives, porque são 6 capítulos, e os capítulos não são Isso. muito Aí a pequenos. gente. Sim, sim. É Então é isso, gente. isso, Oi, gente. Bruna! Beijo. Oi, Dan! Um É isso beijo aí, gente. e um Beijo. queijo. E até a próxima Até a live. próxima. Tchau. Beijo, amiga. Beijo. Tchau.